Salve família, Prof. J na área para mais uma aula bruta, rústica, sistemática, pantaneira, sul-mato-grossense de língua portuguesa. E o nosso papo de hoje, pessoal, é justamente esse que você vê aqui, ó, a classificação dos substantivos em boate azul. Você lembra dessa moda? Que pergunta besta, né, professor? É óbvio que sim. Então canta um trechinho comigo aí, é mais ou menos assim. Doente de amor, procure remédio na vida noturna. Acompanha aqui. Como a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. E aí, arrepiou desse lado aí? Porque eu arrepiei aqui, galera. Essa moda é tradição no nosso Mato Grosso do Sul e no Brasil todo, não é verdade? Pessoal, é o seguinte, quando nós vamos falar sobre substantivos, nós temos três aspectos muito importantes em relação a esses caras. Veja, o primeiro aspecto é a definição. Professor, o que é um substantivo? É comum muita gente apresentar dificuldade em relação ao substantivo, por quê? Porque o substantivo é, antes de mais nada, uma coisa, pessoal. Por exemplo, quando eu te mostro essa caneta aqui, ó, esse canetão, esse pincel atômico, ele é, antes de mais nada, uma coisa. E aí eu me esforço linguisticamente para dar um nome a essa coisa, ou seja, canetão, pincel atômico, marcador de quadro branco, enfim. Esse esforço que nós fazemos para nomear qualquer coisa, nós chamamos de substantivo, ou seja, é meio confuso, mas é mais ou menos assim, ó. Essa coisa não é o substantivo em si. O substantivo é o nome que eu dou para a coisa, certo? Por isso que, costumeiramente, nós dizemos que os substantivos, né, eles existem para quê? Para nomear seres ou coisas, beleza? Bom, nesse esforço de dar nome, nós encontramos a definição, ou seja, qual é a definição de um substantivo? A definição é basicamente o seguinte: os nomes, substantivos são os nomes dos seres, são os nomes das coisas, são os nomes dos sentimentos, são os nomes das emoções, são os nomes das ações. E cuidado, hein? Cuidado com esse último aspecto. Por quê? Porque quando nós falamos em ações, é muito comum você pensar no verbo. Só que qual é a diferença entre o verbo e o substantivo? O verbo, pessoal, ele é completamente conjugável, flexionável. Sempre que você pensar num verbo, pense em três pronomes: eu, tu e ele. Então eu chego aqui e falo para você assim, ó, cantar. Tem como eu dizer eu canto, tu cantas, ele canta? Com certeza, professor. Logo, isso é verbo. Agora existe também, pessoal, a ação de cantar, né? Eu vejo, né, uma plateia cantando e eu digo assim: o canto da plateia é maravilhoso. Veja que eu dei um nome para aquela ação, ou seja, o canto, transformando então o verbo cantar no substantivo canto. Beleza? Pegou? Então, em resumo, nós temos aqui, ó, a definição. Uma dica que eu te dou é a seguinte: não tente talvez ficar definindo as palavras que vocês veem, mas tentem reconhecer as classes gramaticais, sendo o substantivo a primeira delas. Professor, como eu faço esse reconhecimento? Pessoal, vamos lembrar que um substantivo, ele sempre estará acompanhado, ó, ou por um artigo, vou colocar um asteriscozinho aqui, ou por um adjetivo, ou por um numeral, ou por um pronome. O que é isso? Observe aqui na letra da canção, eu digo assim, ó: como uma flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. Observe o seguinte, eu estou desconfiado de que a palavra flor é um nome que eu dou para essa planta ou para determinada planta, certo? É óbvio que aqui na canção o sentido é metafórico, é figurado. Mas vamos pensar agora no nome, na nomenclatura flor. Veja, observe que aqui, ó, eu tenho a palavra flor. Eu já estou desconfiado de que isso aqui seja o quê? Um substantivo. Vou colocar um Szinho aqui, ó. Agora, como eu comprovo esse fato? Observe aqui à esquerda de flor, ó, nós temos esse artigo, uma flor.
eu poderia substituir por um artigo definido, ou seja, a flor. Então, pessoal, é costumeiro dizer que o substantivo, ele sempre estará, né, ou na maioria das vezes, estará acompanhado por um artigo. Agora veja à direita do substantivo flor, a flor da noite. Eu poderia transformar isso aqui em flor noturna, certo? Ou seja, é uma característica que eu atribuo ao substantivo flor. Então eu tenho aqui artigo uma, que é um artigo indefinido, e eu tenho aqui o adjetivo da noite ou noturna. Na realidade, isso aqui é um adjetivo em locução, certo? Locução adjetiva. Então, essa é uma técnica para você reconhecer um substantivo, ou seja, para você fazer esse reconhecimento, tente encontrar à esquerda dele um artigo, tente encontrar ao redor dele adjetivos, numerais, pronomes. Fechou? Agora vamos de fato ao objetivo da nossa aula, que é classificar os substantivos. Em algum momento da sua vida você já ouviu falar que os substantivos, eles podem ser simples, eles podem ser compostos, primitivos, derivados, comuns, próprios, concretos ou abstratos, certo? Nós vamos falar um pouquinho disso para que você tenha domínio da classificação dos substantivos e aprenda como ela cai futuramente, nas suas provas de vestibular e concurso público. Então veja só, vou pegar aqui, pessoal, agora eu vou desfazer essa seta, vou desfazer essa aqui também para a gente não se confundir, tá? Vou apagar aqui, artigo, legal, e vou apagar essa parte também. Então veja só, voltando aqui ao substantivo flor, observe comigo o seguinte: esse substantivo, quanto à sua estrutura, professor, o que é estrutura? Estrutura é aquilo que você vê. A língua portuguesa vai dizer que a estrutura comum de uma palavra pode ter radical, vogal temática, desinências e afixos. Isso a gente vai ver com mais clareza mais para frente. Por enquanto, entenda a estrutura como aquilo que forma uma palavra, certo? Quanto à estrutura, pessoal, nós podemos dizer que o substantivo flor, ele é, olha só, vou puxar uma seta lá. Quanto à sua estrutura, nós podemos dizer que ele é um substantivo simples. Professor, o que significa ser um substantivo simples? Muito tranquilo, significa que estruturalmente ele tem apenas um radical, uma raiz. Em resumo, ele tem apenas uma palavra. Ele é composto por uma única palavra, certo? Tranquilo? Agora pensa comigo, se em vez de flor nós tivéssemos aqui beija-flor, vou anotar aqui embaixo para nós, beija-flor, o que iria acontecer? Vou fazer uma seta aqui, esse substantivo beija-flor, diferente de flor, em vez de ser simples, ele é um substantivo composto. Composto por quê? Porque em vez de uma palavra, ele tem duas palavrinhas. Entendeu a diferença? Então, quanto à estrutura, certo? O substantivo ele pode ser simples ou composto. Simples para apenas uma palavra, composto para duas ou mais. Tranquilo? Volta comigo aqui. Ainda pensando estruturalmente, pessoal, o meu substantivo flor, ele pode ser o quê? Ele pode ser um substantivo primitivo. Primitivo. Como assim, professor? Primitivo. Ele tem origem primeiro e depois ele dá origem a outros substantivos. Nessa relação flor e beija-flor, vou colocar um verso aqui, isso fica muito claro para nós, porque enquanto flor é primitivo, observe aqui, que beija-flor é derivado, certo? Ou seja, esse substantivo empresta noções de outras palavras para ser criado na língua portuguesa. Fechou? Então, estruturalmente, pessoal, nós temos essas quatro possibilidades. O substantivo ele pode ser simples ou composto, ou pode ser primitivo ou derivado. Pegou? Tranquilo? Agora continue a leitura comigo aqui desse lado. Como uma flor da noite em uma boate.
Só fazendo aquele procedimento de reconhecimento, veja aqui, ó, boate está acompanhado do artigo indefinido uma, certo? Então, se eu tenho artigo, eu confirmo que boate é um substantivo. Fechou? Então, reconhecimento confirmado, tá? Alguém pode ter dúvida aí pensando assim, professor, mas em uma boate não é um advérbio de lugar? Pessoal, se você pegar a expressão inteira em uma boate, de fato é uma circunstância de lugar. Então, da preposição em até boate, nós temos um advérbio ou uma locução adverbial de lugar. Porém, se eu pego apenas a palavra boate, olha aqui, ela é um substantivo, beleza? Se eu fosse pensar em boate estruturalmente, eu poderia dizer que boate, como é qualquer um aqui, né, é um substantivo simples, porque é formado por apenas uma palavra. Boate é primitivo, porque eu não estou vendo nenhuma espécie de derivação aqui. Fechou? Agora volta comigo. Olha só. Boate eu posso analisar quanto à significação, ou seja, quanto à significação, esse substantivo boate é um substantivo comum, certo? Professor, o que é um substantivo comum? Ora, ele é um substantivo genérico, ou seja, serve para dar a ideia de qualquer um em meio a um todo, beleza? Agora, se eu pegar e comparar aqui, ó, com o nome da canção, que é Boate Azul, que é o nome da música, ó, vou fazer um versos aqui para nós, ó. Boate Azul, veja as iniciais maiúsculas, ó. Eu posso dizer que Boate Azul, diferente de boate, é um substantivo o quê, pessoal? É um substantivo próprio. Por quê? Porque restringe, porque tem um sentido mais restrito. É a Boate Azul, nome de uma canção específica. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: todo substantivo que começa com iniciais maiúsculas ou com inicial maiúscula, ele é um substantivo próprio, beleza? Agora volte comigo a palavra boate aqui, ó, essa aqui. Veja, por exemplo, que além de comum, boate é um substantivo concreto. Por que concreto? Porque eu estou falando de um lugar, né? Estou falando de uma estrutura física. E aí eu quero já apresentar um detalhe para vocês aqui. Provavelmente vocês já ouviram falar que o substantivo concreto é aquilo que eu consigo pegar e o substantivo abstrato é aquilo que eu não consigo pegar. Vamos aprofundar um pouquinho essa noção, pessoal, porque não é exatamente assim. Pense comigo, o substantivo Deus, você consegue pegar? O substantivo Saci Pererê, você consegue pegar? Aí você vai falar, não, professor, porque Saci, ele é um personagem, né, de uma historinha. Deus, ele é um personagem da narrativa bíblica, ou é uma entidade na qual eu creio. Tudo bem, você não consegue pegar nem Deus e nem Saci, porém a língua portuguesa entende esses dois substantivos como substantivos concretos. Por quê? Porque na nossa cabeça, pessoal, eles têm existência própria, eles têm uma imagem. Então guarda assim, ó, substantivo concreto é aquele que tem uma imagem que eu possa desenhar, que eu possa imaginar. Tranquilo? Beleza? Agora, quando você pensa em substantivo, e aí eu vou mudar a cor aqui, ó, pessoal, vou colocar o vermelho de novo, abstrato, olha só. Eu não posso considerar nem boate azul e nem boate um substantivo abstrato. Por quê? Porque o substantivo abstrato, ao contrário do concreto, é aquele que não possui uma imagem. Ou seja, eu não consigo, pessoal, eu não consigo desenhá-lo, tá? Então pensa assim, ó, em vez de você pensar no concreto e no abstrato como substantivos que eu consigo pegar ou não, respectivamente, pense assim, ó, substantivo concreto é aquele que possui uma imagem, ou seja, eu consigo desenhá-lo, e o abstrato é aquele que não possui uma imagem, beleza? Na música Boate Azul, por exemplo, tem uma frase que diz assim, ó, vou puxar aqui embaixo para nós, diz assim, ó, a dor do amor. Olha que interessante, pessoal. Vou sublinhar aqui o substantivo, ó, dor,
Como que eu sei que dor é um substantivo? Olha o artigo aqui do lado acompanhando. Então está confirmado o substantivo. O substantivo dor, veja, você consegue desenhar a dor? Eu consigo talvez desenhar uma pessoa com a mão no coração sofrendo de amor, né? No contexto da canção. Ou eu consigo desenhar às vezes uma pessoa ferida com um semblante enrugado ou alguma coisa assim, sugerindo que ela sinta dor. Mas a dor em si, pessoal, não tem uma imagem, eu não consigo desenhá-la. Logo, essa dor é um substantivo abstrato. Beleza? Entendeu? Então, o resumo da ópera, qual é, pessoal? Qualquer substantivo, olha só, ele pode ser analisado a partir desses 4 aspectos aqui, ó. O substantivo, ele pode ser simples ou composto, ele pode ser primitivo ou derivado, ele pode ser comum ou próprio, ele pode ser concreto ou abstrato. E você sabe que ainda há os substantivos coletivos, certo? Porém, nós não vamos tratar deles aqui, porque eles não têm chamado muita atenção nos concursos públicos e nem nos vestibulares. Então veja, qual é o mais importante desses 4 aqui que nós elencamos? Com certeza, pessoal, é o substantivo concreto e abstrato. Por quê? Porque futuramente, ao sair aqui do aspecto morfológico, ou seja, do universo da morfologia, e adentrar ao aspecto sintático, é justamente esse ponto 4 aqui, a diferença entre substantivo concreto e abstrato, que vai nos ajudar a identificar os famigerados complementos nominais e adjuntos adnominais na sintaxe. Então aguarde que futuramente nós faremos essa aula aí no canal, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a vocês e não se esqueçam de deixar aí o like de vocês, né? Se inscrever no canal, porque é algo muito simples para vocês e que agrega demais valor no nosso trabalho, beleza? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!